E você conhece a jovem beata Conchita? Ela foi beatificada em 2023 na Espanha e agora passa por processo de canonização. A Ana Luísa Abreu traz para a gente informações sobre a vida da jovem beata e o testemunho dela em Cristo. Vamos ver. E hoje estamos aqui para falar da Beata Conchita, ela que tem esse exemplo muito importante na vida cristã, a serviço, claro, da Igreja Católica, e também é um exemplo muito vivo para a juventude do mundo todo. E para entendermos melhor quem foi ela, com quantos anos ela viveu e todo o seu legado, principalmente para os redentoristas, hoje eu vou conversar com o Padre Antoniel, que é muito novo, que é muito jovem, então justamente para falar dessa juventude na igreja. Padre, conta para nós quem foi a Beata. E aí, Ana, tudo bem? A Beata Conchita foi uma jovem que viveu as virtudes heróicas. Ela quis se entregar a Deus, então por meio da sua vida, ela conseguiu dar passos significativos por justamente estar junto desse Deus, consagrando-se a Ele por meio da sua vida de fé e de oração. Ela é um modelo para nós, inclusive o lema da beatificação é uma jovem santa para a igreja de hoje. Por quê? Porque ela conseguiu assimilar na proposta evangélica de doação e de perseverança em meio ao sofrimento e às dificuldades. Então, para a nossa juventude, é muito importante essa beata para nós, redentoristas, para os nossos jovens. Uma jovem santa para a igreja de hoje, que quis se consagrar a Deus, que quis perseverar com a graça do Espírito Santo na caminhada da fé. Ótimo, Padre. E esse exemplo de fé dela, né, de dedicação, de entrega, realmente é muito lindo. Infelizmente, ela se foi aos 21 anos, mas o legado dela, né, é eterno. Padre, agora eu queria que o senhor falasse dessa relação. Justamente aos 21 anos, né, ela se foi, mas qual que é a relação principal dela com a juventude redentorista? A gente celebra a Conchita e olha para ela, então a gente vê a vocação familiar também. O pai, Francisco, e a mãe, eles tiveram a Conchita e deram uma boa educação sólida cristã católica para ela. Inclusive, no decorrer da sua vida, ela já foi curada de uma enfermidade que ela tinha no estômago. E aí, numa viagem para Lisieux, ela quis se consagrar a Deus, quis, né, se entregar totalmente. Mas ela adquiriu a tuberculose, como você disse, veio a óbito aos 21 anos. E por ela viver, principalmente nos últimos anos de vida, com essa doença, ela não murmurou e ela quis se entregar a Deus por meio do seu sacrifício, por meio da dor. Então ela nos ensina, essa beata hoje, para a nossa juventude, para nós, um exemplo assim de perseverança, porque os nossos jovens podem ter com dificuldades, sofrimento no corpo e na alma, olhar para uma jovem que conseguiu dar passos significativos em adesão a Deus e suportar o sofrimento e a dor com paciência. E ela tão nova, mas tão sábia e tão decidida, né? De todo esse amor, e encontrou nele esse refúgio, nesse nosso Deus que é bondoso, que é misericordioso. E ela viveu essa vida muito honrada e muito dedicada ao Pai. Padre, se a gente fala dela, a gente fala de juventude. Então, eu também queria que o senhor falasse justamente desse símbolo. Como os jovens que estarão assistindo essa entrevista, que estão aqui com a gente, podem um pouco ser o que a Beata foi ao longo dos seus dias, da sua rotina, da convivência, porque também ser jovem é muito importante e a igreja pede isso. Quero dizer primeiramente, como o Papa Francisco falou na exortação apostólica Christus Vivit, jovem, vocês são agora de Deus. Então a juventude é o agora de Deus. Então não esperar para amanhã ou depois se doar a Deus. E Deus, ele não tira nada da gente. A gente só ganha. Ele nos dá tudo. Ele só pede a nossa fé, a nossa perseverança. Então que a juventude, você jovem, possa perseverar como a Beata Conchita, em meio à dor, ao sofrimento, na alegria e na tristeza, né? Se doar a Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Santo Afonso, nosso fundador, falou muito disso. Querer fazer sempre a vontade de Deus, conformidade com a vontade divina. E a Beata Conchita viveu isso na vida dela, porque ela viveu conforme a vontade de Deus, no sofrimento, na dor e em todo o tempo da sua vida.
Perfeito, Padre, é isso mesmo. O recado já está dado. Deus, o nosso Pai, se alegra com cada sim que nós damos a Ele. E nós, enquanto jovens, podemos fazer e realizar vários serviços, atividades dentro da igreja, porque ela precisa de nós. E assim como o Papa Francisco, Deus faz esse chamado na nossa vida. Padre, eu quero te agradecer. Deus abençoe cada um de nós. E até a próxima, viu? Até a próxima. E com viva a Deus. juventude! Viva a juventude!